entra... E com 2024 se encerrando, deixando para trás boas memórias, 2025 chega e com ele, é claro, algumas metas de leitura. Foi pensando nisso então que eu resolvi fazer essa lista dos 12 livros que eu pretendo ler em 2025. Se por um acaso o ano passado não tenha sido tão bom, eu espero de todo o meu coração que 2025 seja um ano brilhante, que seja um ano cheio de alegrias, cheio de conquistas, cheio de livros, é claro, com muitos livros a serem lidos, muitas alegrias literárias, muitos favoritos sendo encontrados. Eu espero, meus amigos, que vocês estejam comigo por mais esse ano. Então, esse vídeo de hoje, além de, é claro, celebrar esse ano novo, afinal, eu acho que ele tá saindo no dia 1º. Eu espero também que ele te incentive a criar a sua própria listinha de metas para 2025, porque é para isso que estamos aqui, né? Para pegar indicações, para falar de livros e para planejar novos livros a serem lidos nesse ano. Vocês sabem, quem acompanha o canal aqui já sabe que eu não sou o maior fã de lista de leitura, da famosa TBR, não sou muito fã, porque eu gosto muito do improviso, né? Eu gosto de abrir ali a Amazon, ver a minha wishlist, ou entrar no escritório, parar na frente da estante e ver os livros que tem ali para serem lidos, para pensar e improvisar, né, meus amigos? Porque nem sempre a gente monta uma lista ali muito legal e na hora de ler o livro você não tá na vibe, né? Às vezes acontece isso. Então, por exemplo, eu acabei de ler um ótimo livro de terror, um terror muito brutal, algo muito sangrento, esquisito, cheio daquelas coisas que a gente gosta no terror, e daí na sua lista você achou no dia que você montou ela que caberia muito bem mais um livro do Stephen King. E às vezes não é isso que o seu coração tá pedindo naquele momento, porque as nossas leituras, elas são muito influenciadas, não só pelo que a gente acabou de ler, como também pela nossa vida, pelo nosso clima, né? Então às vezes a gente tá numa correria ou num mês ruim, numa semana meio estranha, e às vezes a gente só quer um livro calmo, um livro tranquilo para se divertir. Então é por isso que eu gosto de, claro, ter uma lista, ter mais ou menos alguns livros que eu quero ler, porque senão a gente fica completamente perdido. Mas eu também não gosto de escrever a ferro, né? Ter a ordem exata de todos os livros, encher de livros, um número muito grande. Não gosto de fazer isso. Eu sei que no ano que vem eu vou ler pelo menos 12 livros do Stephen King, porque são as leituras do clubinho, né? Então tem 12 livros do mestre que eu vou estar lendo. Depois tem essa lista aqui, mais 12 livros que eu pretendo ler, que a gente já vai falar sobre eles. Contando isso, eu tenho 2 livros por mês e a minha meta, meus amigos, é mais ou menos 3 ou 4. 4 no mês que eu li muito, 3 no mês que eu li mais ou menos ali. Eu sei que é bastante ainda, é claro. Eu sei que 3 livros no mês é coisa pra caramba. Eu sei que tem amigos que leem aí 50, 60 no ano. Eu gosto de manter mais ou menos ali uns 3 a 4, porque eu sei que vai ser bastante livros, vão ser muitas histórias legais. Mas, de novo, quero reforçar, não é o tipo de meta que eu gosto de escrever em pedra e vai ter que ser aquilo. Não, não, é bem livre, meus amigos. Então, a minha lista geralmente são de 2 livros e eu deixo 2 livres para preencher o meu coração na hora que eu achar necessário. Dos 12 meses que vem aí pela frente, 12 livros do Stephen King já estão marcados e os outros 12 são esses que a gente vai falar agora. Para não roubar muito seu tempo, o primeiro livro dessa lista aqui, eu já falei sobre ele no vídeo anterior, que eu tava falando sobre os não lidos da estante, e esse livro tava lá, mas estamos falando, meus amigos, de Warbreaker. Já falei desse livro algumas vezes aqui no canal, ele chegou recentemente aqui em casa e tá marcado para ser uma leitura coletiva lá no clubinho. Então, se você quer ler Warbreaker com a gente, quer ler Brandon Sanderson, eu nunca li, vai ser a minha introdução ao autor, quer participar disso com a gente?
entra no clubinho e vamos lá. Não vou falar muito desse livro porque já falei dele. Vamos pro próximo. O segundo livro dessa lista é um livro que eu tô devendo, meus amigos. Eu tô devendo, eu falhei com vocês. Eu tô falando, meus amigos, eu vou muito no improviso e infelizmente eu acabo não cumprindo todas as metas. Eu fico frustrado por isso? De jeito nenhum, porque se eu não li X, é porque estava lendo Y e me divertindo muito com o Y. Então, eu sei que eu falhei com vocês, mas não tem pra onde fugir agora em 2025, porque eu não só vou ler esse livro, como também vai ser uma leitura paralela lá no clube. Nós estamos falando de Battle Royale. Nós vamos finalmente ler esse livro juntos. Eu acho que lendo com a galera vai ser um incentivo a mais pra tirar ele definitivamente dessa minha lista. Não vejo a hora de ler. A galera lá, todo mundo, foi muito curioso isso, porque eu falei pro povo lá do clubinho que queria ler, eu já tinha prometido no canal, tinha feito até sorteio e tudo mais, foi toda uma loucura. A galera votou bastante nesse livro, ele entrou pra minha lista e eu ainda não consegui ler. Caro pra chuchu também na Amazon, não comprei o livro ainda, mas assim que eu mencionei que queria ler esse livro, a galera no clubinho animou. Pra vocês terem uma ideia, no Amigo Secreto, várias pessoas deram esse livro como presente, e daí é claro que ele tinha que estar nessa minha lista de 12 livros pra 2025. Não dá mais pra fugir, meus amigos. Eu acho que esse livro eu vou ler ali por março, alguma coisa assim. Depois que a gente finalizar o Warbreaker, ele já vai entrar, vai ser a próxima leitura paralela. Então a gente vai começar o ano finalizando novembro de 63, lendo Warbreaker e Salem. Depois dele, então, aí vamos para Battle Royale. Não vejo a hora de ler, meus amigos, porque a galera se animou tanto e parece que a galera gosta tanto desse livro que ele acabou entrando com uma maior prioridade, né? Porque senão ele poderia ficar mais pra frente de qualquer forma. Mas o pessoal animou tanto que eu vou ter que ler. Não vai dar mais pra fugir. Eu acho que já faz, sei lá, uns 5 meses que eu tô prometendo isso. Agora vai. Meus amigos, eu não sei se esse vídeo aqui é pra fazer promessas ou pedir desculpas, né? Porque tem um monte de livro aqui nessa minha lista que eram promessas, sabe pra quando? Pra 2022. Pois é. Em 2022 eu fiz um vídeo parecido com esse, falando de livros que eu queria ler naquele ano. Bem no comecinho do canal, tava cheio de animação, cheio de expectativas. Porra, esse ano eu vou ler coisa pra caramba e tal. Li, de fato, mas não aqueles que eu tinha prometido. Então, esse livro agora também entrou como uma leitura lá do nosso clube. E nós estamos falando agora de Eu Sou a Lenda. E vocês sabem, meus amigos, que esse livro aí, ele gerou uma adaptação de muito sucesso, né? Uma adaptação muito famosa, que as pessoas gostam, tem gente que não gosta, mas em geral, as pessoas costumam falar bem desse filme e muitíssimo bem desse livro. E é isso que me anima. O Eu Sou a Lenda foi escrito pelo Richard Matheson e, assim, a gente sabe que ele é um dos grandes nomes norte-americanos do terror. O próprio King diz que ele é excelente. Inclusive, nessa edição que eu mostrei a capa, tem uma introdução escrita pelo próprio Stephen King. Então, se o mestre indicou, nós estamos lendo, certo? Então, esse é mais um livro que eu quero ler, que já estava prometido desde 2022. E, pelo que eu sei, é sobre vampiros, sobre zumbis, alguma coisa assim. Parece que a civilização foi pro caralho, deu tudo errado e agora parece que tem esse vírus, alguma coisa assim, que tá transformando as pessoas em algo. Não sei se é vampiro ou zumbi, não me importo muito, porque pelo que eu sei, o livro é focado naquele personagem que não se transformou. Pelo pouco que eu sei, é sobre o sobrevivente nesse mundo. E tem tudo pra ser um livro muito interessante. A temática é boa, já falaram super bem da escrita do autor, o King é muito fã, então imagino que eu também vá gostar. A galera também animou lá no clube. Dizem que esse livro tem um dos melhores finais de todos os tempos e que o título do livro faz todo sentido no último parágrafo da história. Eu não sei do que falam, mas eu já ouvi muita gente falar isso. Eu não sei o que isso quer dizer, mas isso me anima muito, porque vocês sabem, eu gosto muito de reviravolta, eu gosto muito de plot twist, eu gosto daqueles finais impactantes, fortes, e se esse livro se enquadra nessa categoria, ele já ganha mais um motivo para entrar na minha lista. Então não é só pagar promessa de um ano que eu não cumpri, como também realizar uma vontade que eu tenho há muito tempo. Ler Eu Sou a Lenda. Eu nunca assisti o filme. De qualquer forma, Eu Sou a Lenda está marcado e não será deixado para trás em 2025. Então, se eu disser para vocês, meus amigos, que o próximo livro dessa lista também é uma promessa para 2022. Então, aconteceu, eu dei esses vacilos, mas eu acho que faz parte, né? Então, nós estamos falando agora de um livro que é aclamadíssimo, é muito famoso, todo mundo adora, muita gente gosta, muita gente fala bem desse livro. Ele é um clássico, meus amigos, mas não é um clássico qualquer. Para nós, fãs de terror, fãs de suspense, fãs de criaturas mitológicas, esse é um livro muito popular e, assim, eu
preciso ir às origens do gênero, né? Eu já li muito Edgar Allan Poe, eu já li muito H.P. Lovecraft, então, pelo que eu sei, esse livro e esse autor, ele também serviu como base para esse gênero e criou, né? Criou não, mas ele popularizou uma das criaturas fantásticas mais famosas de todos os tempos. Nós estamos falando de Bram Stoker e o livro é o Drácula. Também estava na lista de 2022 e dessa vez vai. Eu não sou muito fã de livro escrito através de cartas, sabe? Esses livros epistolares, sabe? Porque, sei lá, meus amigos, pra mim quebra um pouco a imersão, é um problema completamente meu, eu sei que não tem nada a ver, é uma escolha estética, é uma escolha artística do autor, e aí a gente tem que entrar na obra e ver o que ela tem a proporcionar a partir da escolha que o autor tomou, não do que eu gostaria que fosse. Já falei 1000 vezes sobre esse assunto, sobre respeitar o livro como ele é, mas de qualquer forma, livros epistolares, pessoalmente falando, me dá uma travada. Talvez, será que foi por isso que eu ainda não li? Não, não foi, meus amigos, porque esse livro aí tava marcado pra ler no Halloween, e vocês sabem que a Nanda, ela ama Halloween, é a melhor época do ano, é a melhor época de todos os tempos, então Halloween chega aqui em casa e aí surge um monte de coisa pra ler, pra assistir, porque eu acompanho a Nanda nessas aventuras, né? Então acabou que Drácula ficou pra trás, mas esse ano vai acontecer. E eu quero saber de vocês aí, amigos do canal, porque eu imagino que a maioria de vocês gostem muito de terror, de suspense, de fantasia, ficção científica e tal. Eu sei que vocês gostam bastante disso, e eu quero saber de vocês também se vocês já leram Drácula e o que vocês acham de Drácula. Esse livro não tá pra nenhuma leitura coletiva, ele é um livro que eu vou pegar e vou ler, provavelmente vai ser no Halloween de qualquer forma, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham de Drácula. Pra quem aí que é igual eu e não curte tanto livros epistolares, o que vocês acharam de Drácula? Vocês curtiram? Vocês não curtiram? Quais são as suas opiniões? Tenho muita vontade de ler esse livro porque eu quero conhecer finalmente o Drácula, né? Ele é um clássico, ele vai trabalhar esse tema do vampiro, mas não só isso, né? Na verdade, quando o vampiro surgiu enquanto símbolo, ele tinha a premissa de transmitir uma mensagem, falar de outros temas, que eu vejo que hoje em dia, né, as pessoas pegam o símbolo, mas ele já foi replicado e replicado e replicado tantas vezes que é natural que ele se afaste da sua origem, né? Então, eu não sei, meus amigos, o que esperar de Drácula, tô ansioso, mas eu tô com as minhas expectativas calibradas. Eu entendo que eu estou indo para um livro um pouco mais antigo, que provavelmente é muito diferente de tudo que a gente já viu depois. Então eu não tô indo com as expectativas altas demais, porque daí a gente se decepciona. Inclusive, né, pra quem não sabe, expectativa é a receita da frustração, e quando eu pego um livro eu costumo me limpar um pouco disso, porque eu não quero que as minhas expectativas infectem a experiência real do livro. Mas eu tô realmente curioso de saber de vocês. O que vocês aí que leram acham do livro? Acham que eu vou gostar? Deixe nos comentários e vamos conversar. Ah, esse livro aqui, meus amigos, ele gerou a adaptação de sucesso, muita gente gosta do filme e eu vejo as pessoas falarem mais do filme do que do livro. Inclusive, eu nem sei se esse livro veio antes ou depois do filme, porque às vezes isso acontece, né? Por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tá em algum lugar por aqui, ele foi escrito meio que em conjunto com o filme, né? Ele não foi adaptado, né, desse jeito que a gente costuma ver. Esse livro aqui, eu já não sei como ele é, nem pesquisei aqui pro vídeo, meus amigos, mas eu sei que o filme é extremamente popular e ele escapou do meu radar, assim, desde sempre. É um filme que, tipo assim, preto e branco, antigão, né? E daí, quando eu era mais moleque, eu não tinha tanto interesse em ver esses filmes mais antigos. E quando eu fui desenvolver o interesse, né, eu descobri que tinha livro. E daí, meus amigos, se tem livro, não interessa. Eu quero ler antes. Porque eu tenho a sensação, meus amigos, de que quando eu vou ler um livro, eu estou prestes a entrar numa grandessíssima experiência. É a minha linguagem artística favorita, né? A literatura é o que eu mais gosto. Então eu prefiro sacrificar a minha experiência com o filme do que a minha experiência lendo um livro. Então, se tem livro, vou ler antes. Claro, se eu tiver muito interesse, né? Às vezes acontece de ser um filme que foi adaptado que, pô, foda-se, que eu não tinha tanto interesse. Aí eu vou direto pro filme. Por exemplo, os Jogos Vorazes, Blade Runner, esses filmes aí, eu assisti eles, não fui atrás dos livros porque eu já não tinha tanto interesse assim. Inclusive, eu ouvi falar muito bem, a galera adora Jogos Vorazes e tudo mais, mas esses eu fui direto pro filme porque eu não me importei tanto. Agora, esse aqui tá na minha lista porque, além do mais, a
galera no clube animou muito. O amigo Leandro, ele mandou foto e falou: galera, tô com esse livro aqui um tempão na minha estante, quem anima de ler? Automaticamente me animei. Estamos falando de Psicose, meus amigos. Quem aí já leu esse livro? Quem aí já assistiu esse filme? Tem uma edição maravilhosa da Dark Side que é muito bonita, mas eu nunca li, nunca assisti. Vou ler com o clubinho em algum momento. A gente não sabe em que mês vai acontecer essa leitura coletiva. A gente não sabe de nada, né? A gente só colocou lá como um dos nossos próximos interesses, né? Então, Psicose está lá e em algum momento irei ler. Diz que é um suspense, um terror. Vamos descobrir. A Dark Side publicou nessa edição linda, gerou uma adaptação maravilhosa, todo mundo fala super bem. É claro que eu tinha que dar uma chance, não vejo a hora. Seguindo então aqui na lista, nós temos um livro nacional e uma das minhas metas para 2025 é ler alguns livros nacionais, mas não só os clássicos, né? Eu tenho interesse de ler a literatura nacional contemporânea mesmo, ver o que está se produzindo, né? E o que está no mainstream daqui da nossa literatura nacional, né? Porque eu geralmente ou eu leio literatura clássica brasileira ou eu leio literatura independente. Eu vou lá e no Kindle mesmo tem muito livro, inclusive os meus estão lá, e aí eu fico lendo contos, novelas da galera independente. Isso daí eu gosto muito de fazer. Mas eu também coloquei como meta ler os grandes autores brasileiros da nossa atualidade, que estão lançando e publicando hoje. E eu percebi que eu não tenho lido muito esses caras. Então, por exemplo, Torto Arado não tá nessa minha lista, mas eu quero muito ler o Itamar Franco, porque o cara é um sucesso de vendas, todo mundo fala super bem, então eu imagino que sejam ótimos livros, então em algum momento quero ler. Outra autora que todo mundo fala super bem e essa mulher amassa de vender, vende pra caramba, os livros costumam ser polêmicos, especialmente esse, tem uma grande discussão ao redor desse livro aqui, já pesquei pequenas coisinhas aqui e ali, mas não me aprofundei por medo de spoilers, mas sei que esse livro aqui é extremamente polêmico e muita gente fala bem, muita gente fala mal, muita gente diz que ela retrata coisas que existem na nossa realidade, outras pessoas dizem que ela romantiza. Não sei se é verdade, mas eu sei que vocês já sabem de qual livro estou falando. É claro, Carla Madeira e Tudo é Rio. Meus amigos, eu não faço ideia. Pelo que eu sei, esse livro aqui é uma polêmica em forma de páginas, né? Então, é um livro que também tá na minha lista para esse ano e eu não sei se é bom, não sei se é ruim. Eu acho que ele vai ser no mínimo marcante, né? Porque livros que são muito envolventes, né? Livros que são muito provocativos, assim, eles costumam ser dessa forma, 8 ou 80 mesmo. Que é um livro que é qualquer coisa, né? Ele nem marca. Pra galera odiar ou amar, é porque ele é forte, ele é um livro potente naquilo que ele se propõe. E é isso que eu tenho interesse de conhecer, ver esses livros que machucaram tanta gente. Pois é, Tudo é Rio, diz a lenda, se enquadra nessa categoria. Carla Madeira é uma das maiores autoras que a gente tem hoje aqui no Brasil. Tenho muita curiosidade de ler a literatura dela, ver o que ela anda produzindo e se eu gostar muito, pode deixar que eu trago aqui no canal. Outro livro aqui dessa lista é de uma autora que também as pessoas falam bastante, ela é muito famosa lá fora e ela tá produzindo constantemente, né? Ela tem publicado bastante coisa e em geral as pessoas gostam muito, né? Não é à toa que lançou livro agora lá fora e já lançou aqui no Brasil também, então ela tá pique Stephen King, né? Lança lá e aqui ao mesmo tempo, então é uma autora que muita gente gosta, o nome dela é Sally Rooney e nós estamos falando de Pessoas Normais. Do que se trata esse livro, meus amigos? Não faço a mais puta ideia, deve ser sobre um grupo de gente normal, né? Provavelmente é algo nessa linha. Tenho interesse? Falando assim, não, porque livros sobre pessoas normais, pois é, né, meus amigos? Eu gosto muito de conceito, eu gosto muito de situações extraordinárias, o King é um prato cheio nisso. Mas, é claro, eu não sou um cara de ler uma única coisa, né? Então, eu aceito as propostas e vou atrás de livros que me desafiam e me levam a outros lugares que eu não iria naturalmente a partir da minha vontade. É difícil falar sobre esse livro, primeiro porque eu nunca li. O que eu sei é que as pessoas falam super bem, ela vende pra caramba e no clubinho a gente tem uma amiga lá que quer conhecer a autora. Ela, na wishlist dela, tinha vários livros da Sally Rooney e eu peguei ela no amigo secreto e dei o Pessoas Normais pra ela, porque eu já ouvi falar que é o melhor começo pra ler a autora. Se isso for verdade, irei começar por Pessoas Normais também. E é isso, meus amigos, eu não tenho tanto a dizer sobre esse livro, só tenho a dizer que eu tenho expectativas, porque falam tão bem dessa autora que eu acho que ele deve ser bom mesmo. Se não for,
vocês podem deixar que eu venho falar pra vocês. Outro livro dessa lista, esse livro, meus amigos, é um livro polêmico, é um livro forte, é um livro que já foi proibido, é um livro que trabalha, assim, tantos temas interessantes, assim, a sinopse dele é muito intrigante e, na minha concepção, do pouco que eu sei, do pouco que eu já ouvi falar, baseado no contexto histórico em que ele foi lançado, ele figura entre os principais nomes das distopias do nosso século passado, né? Ao lado de Fahrenheit, ao lado de 1984, ao lado de Admirável Mundo Novo. Eu acho que, pelo que eu ouvi falar, esse livro ele é tão bom quanto esses. Só que o que eu ouvi é que a linguagem e as imagens que ele transmite, o enredo dele é muito mais forte. Ele é até gráfico, sabe? Então ele é um livro que você já vai com o pé atrás, porque com certeza você vai viver uma experiência muito intensa. Nós estamos falando, meus amigos, de Laranja Mecânica. Eu acho que eu já falei desse livro aqui no canal, provavelmente em alguma lista de livros que eu iria ler. Acabou que eu nunca li e em 2025 vai acontecer. Laranja Mecânica é um livro que eu tenho vontade de ler e, pelo que eu sei, basicamente ele vai falar sobre a moralidade, né? Ele vai pegar um ser humano ali que ele é ultra violento, uma pessoa que faz uma porrada de coisa errada, e ele vai passar por um procedimento que vai como se suprimir essa natureza que leva ele a cometer esses atos de ultraviolência, né? Essa coisa que tem dentro dele. Por isso que o título é Laranja Mecânica, né? É porque vai pegar algo que o ser humano e vai modificá-lo, né? E fica essa grande discussão, né? Até onde vai, até onde é ser um ser humano se a nossa natureza é reprimida, né? No caso desse personagem, é com uma boa desculpa, né? Afinal, ele era uma pessoa muito violenta e a partir desse experimento, ele vai deixar de ser violento. Então, é bom, certo? É legal, mas até onde isso é moral, ético numa sociedade? Porque, em algum momento, alguém pode dizer, por exemplo, que você, com seus pequenos desvios de caráter, por exemplo, você que joga um papel de bala na rua, talvez você mereça passar por esse procedimento? Eu não sei, meus amigos. Então, parece que é uma discussão muito interessante, muito legal. Eu ainda não li o livro, mas pelo que eu sei, ele é fortíssimo, porque o autor decidiu ir lá no extremo da violência, lá no extremo daquela pessoa que faz as coisas erradas e jogar ela pro outro lado, né? E aí a gente vai olhar esse panorama e se questionar, né? Pra ver se é isso mesmo que a gente quer pro futuro, né? Então, parece que é uma distopia muito interessante. Também tem uma adaptação de grande sucesso que eu não assisti. E esse livro, assim, do pouquinho que eu sei, tenho muitíssima vontade de ler. Será que rola uma leitura coletiva no clubinho? Não sei, mas se a galera animar, com certeza eu vou querer, porque esse livro, assim, ó, eu não vejo a hora de ler. Pois então, eu sei que a ideia do vídeo era 12 livros para 2025. Pois é, eu vou dar uma roubada, porque eu vou trazer um box com um monte de livro dentro, vai contar como um só. Nós estamos falando do último box, finalmente, da Fundação, que é o que me falta aqui em casa. Então é um box com 4 livros e são eles: Limites da Fundação, Fundação e Terra, Prelúdio à Fundação, Origens da Fundação. Como vocês sabem, né, eu já li a primeira trilogia da Fundação, que são esses 3 livros, os pretinhos. Finalizei e se tornou uma das minhas sagas, um dos meus livros favoritos do sci-fi. A Fundação, para mim, é um dos grandes pilares da ficção científica. Ele definiu muito, ele foi uma grande referência para vários outros livros e eu gosto demais, assim, são histórias que eu adoro, tem personagens que eu acho extremamente emblemáticos, assim, que são muito bons, e o Isaac Asimov é extremamente inteligente, né? Eu acho que para você escrever ficção científica, para você construir mundos tal qual na fantasia, o autor também tem que ter um grande domínio disso, né? Para fazer com que fique verossímil e que a gente consiga também se divertir enquanto a gente lê, né? Porque não é só fazer um tratado sociológico daqueles povos, mas também fazer a gente se divertir enquanto a gente lê, e o Isaac Asimov é mestre nisso, né? Porque ele mistura tudo, ele mistura sci-fi, às vezes tem pitadas de romance, como em O Fim da Eternidade, por exemplo, tem um monte de questão política. Então o Isaac Asimov, ele é um cara que consegue construir tudo isso muito bem, então ele se tornou, é claro, um dos meus autores favoritos da vida. Não só a Fundação é um dos meus livros favoritos da vida, como o autor em si entrou para essa minha lista. Então, para mim, para terminar a Fundação, só faltam esses livros aqui. Eu não vejo a hora de ler, porque na Fundação tem um personagem chamado Ari Seldon, e ele é o cara que desenvolve a psicohistória, que é uma ciência exata capaz de, a partir da análise do comportamento das massas, ele consegue prever o futuro. É uma parada muito foda,
muito foda. Esse é o conceito inicial da fundação. É esse cara apresentando essa tese, apresentando isso e com ela dando uma perspectiva extremamente negativa pro Império, falando que o Império vai ruir, vai ter uma tragédia catastrófica e assim serão milênios de barbárie, de coisa errada e tal, vai dar tudo ruim e ele só tem um caminho a seguir, porque a queda é inevitável. O que eles tentam a partir da análise é criar uma rota de fuga para que esse período de barbárie não seja tão longo. Esse é o conceito da fundação. E aí surge a fundação, que é para ser essa válvula de escape, que é esse plano alternativo, porque já que não dá para fugir, que pelo menos seja menos doloroso do que precisa ser. Esse é o conceito inicial da fundação. E pelo que eu sei, nesses livros aqui vai ter um que é focado exclusivamente no Ari Seldon, nesse cara que inventou a psicohistória. Então não tem como eu estar mais na expectativa do que eu tô com esses livros aqui, porque realmente, finalmente, eu vou finalizar essa grande saga e pra mim vai ser assim um momento épico, vai ficar pra 2025. Puta, cara, eu não vejo a hora de ler esses livros porque eu sou apaixonado pela fundação. Então finalizar essa saga vai ser um momento muito incrível e vocês podem ter certeza que eu vou trazer pra vocês as minhas opiniões aqui. Cara, esse livro aqui não tava pra 2025 porque ele é uma chaproca de 1000 páginas, é um negócio cabuloso, é gigantesco. Só que daí nós temos um cara que eu sou muito fã, que eu adoro os filmes dele, e esse sujeito resolveu adaptar esses livros aqui e eu vou ter que ler, meus amigos, eu vou ter que ler porque eu não perco um filme desse homem. Esse homem lança filme, eu tô indo assistir no cinema, e é um dos pouquíssimos que eu faço isso. Então, como ele vai lançar uma adaptação, eu vou ter que ler. Ai, meu Deus, eu vou ter que ler. Nós estamos falando de um livro que é gigantesco e que não só é muito grande, como também se trata de poema épico. E, meus amigos, como que lê um negócio desse tamanho? Nós estamos falando de Homero e os livros são a Ilíada e a Odisseia. Meus amigos, o nosso queridíssimo Christopher Nolan vai fazer uma adaptação com um elenco assim que é popstar, assim, são os caras mais brabos de Hollywood. Vai lançar uma adaptação com essa galera da Odisseia. E daí, como eu não perco nenhum filme desse homem, preciso ler. Vai ser um grande sacrifício? Não, porque eu já tenho muita vontade de ler esses livros, ó, há bastante tempo, só que poema nunca foi a minha praia, né? Não porque eu não goste, só por falta de hábito mesmo. E um poema épico, ainda por cima, né? Gigantesco, cheio de histórias e tudo mais, tão antigo, né? Acabou que eu nunca fui procurar. Mas aí o Christopher Nolan, né, nos trazendo cultura e alta literatura e cinema de qualidade, me forçou a ler esse livro. Pelo que eu sei, o filme vai sair só em 2026, então, ó, eu tenho um ano inteiro pra ler esse livro. Cara, eu acho que eu vou ler ele, ó, ao longo do ano. Eu não vou pegar, sentar e ler até o final, sabe? Tipo, numa sentada ou, enfim, sozinho, né? Eu vou estar lendo ao mesmo tempo em que eu estou lendo outros livros, porque por ser muito grande, por ser poema e tudo mais, também para não ficar maçante, né? Então, essa vai ser a minha estratégia para me preparar para o filme e espero que a minha experiência literária seja muito boa. E não é para menos, nós estamos falando de um dos maiores clássicos da literatura de todos os tempos, né? Então, as minhas expectativas estão calibradas, porque eu sei que é um livro muito distante da minha realidade, mas eu espero conhecer, né, o berço daquela que é uma das bases da nossa literatura ocidental. Só quem tem um autor favorito sabe como é ver tudo que esse homem faz, né? Eu tenho Stephen King, por exemplo. Stephen King, ele tinha largado o Instagram e daí era muito triste, né? A gente só tinha notícias dele a partir do Twitter. Daí ele largou o Twitter, agora tá no Threads e voltou pro Instagram. E eu sigo o homem, vejo tudo que ele diz e tudo mais. E tem uma coisa que o King, ele costuma fazer muito, que é indicar livros. Não sei se vocês sabem, mas ele é um cara que apoia bastante outros autores lá dos Estados Unidos, né? Pelo menos eu já ouvi falar isso. E eu tenho um hobby, meus amigos. Sabendo que ele tem esse costume, eu tenho o hobby de entrar na livraria e ficar catando livro nas estantes, geralmente de terror e suspense. E, cara, não falha uma. Volta e meia eu encontro um livro com um blurb do King. Vocês já repararam que tem vários livros com blurb do King? E aí a minha meta é ler absolutamente todos que eu for me deparando. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho dois aqui, ó. Um deles é O Chalé no Fim do Mundo, que tem um blurb do mestre aqui em cima, ó. Um livro e tanto, instigante e aterrorizante, com uma tensão que se encadeia como uma corrente. O Chalé no Fim do Mundo é o melhor trabalho de Tremblay, que é o Paul Tremblay. E pelo que eu sei, ele já escreveu um blurb em outro livro desse mesmo autor, que acho que é o Na Escuridão da Mente. Eu nunca li o livro, mas sei que o King já deixou um blurb lá também. Outro livro, e esse aqui foi de bobeira também, eu tava andando pela livraria e eu me deparei com esse livro aqui chamado A Nuvem. E aqui também tem um blurb do King
King atrás. Então, ó, um livro tão viciante que vai fazer você esquecer o seu serviço de streaming favorito por algumas noites. E assim, eu não acho esse livro um grande livro. Ele é divertido e, de fato, ele te faz esquecer o Netflix rapidamente, porque ele é realmente instigante. Você começa o livro e finaliza ele, mas ele não é um grande livro, sabe? Eu vejo algumas falhas narrativas na estrutura do livro. Talvez o autor tenha escrito isso aqui pensando numa continuação. De qualquer forma, não é um livro assim 5 estrelas pra mim, mas ele é muito divertido mesmo. Ele vai falar sobre vários assuntos que são muito relevantes pra hoje em dia, pra nossa época. Então ele é um livro que eu indico aí pra quem tá com uma vaguinha na sua TBR, coloca a nuvem que eu aposto que você vai se divertir. É um livro bem interessante. E aí o que aconteceu, meus amigos? Eu tava lá na Amazon, eu tava dando uma olhada em livros de terror e tudo mais, e me deparei com mais um livro com um blurb do mestre. E daí é claro que eu tinha que ler. Anotei até o blurb pra trazer pra vocês aqui, ó. Não comprei o livro ainda, mas o blurb é muito assustador. Eu jamais havia me deparado com algo semelhante. Li compulsivamente. É de arrepiar. Nós estamos falando, meus amigos, de Perseguindo o Bicho Papão. Esse livro que tá aparecendo em algum lugar. Então é isso, meus amigos. Eu nem cheguei a olhar a sinopse. E nesse caso aqui, especificamente falando, eu só vejo que tem blurb do King, tô lendo, porque indicação do mestre a gente segue. E eu sei que esse livro também estava na wishlist de alguns amigos lá do clubinho, porque quando a gente fez um amigo secreto, todo mundo mandou as suas wishlists lá, e eu fucei a de todo mundo, e eu vi que esse livro estava na wishlist de alguns amigos. Como eu já tinha muita curiosidade de ler, acabou que entrou para essa minha listinha aqui de mais um livro indicado pelo mestre. Espero gostar bastante. O King, ele costuma ter bom gosto, mesmo que os livros que ele indique não sejam 5 estrelas favoritados, nenhum dos dois aqui foi, geralmente são livros muito bons. Esse aqui, espero que seja mais um deles. E para finalizar a lista, meus amigos, o 12º livro que eu quero muito ler no ano que vem não tem nome ainda. Aí vocês jogam pedras e desinscrevem do canal do Douglas, né? Mentira, meus amigos, se inscrevam no canal, deixem o like, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui com muito carinho, vocês estão vendo. Mas o último livro da lista aqui, infelizmente, eu ainda não tenho nome, não sei qual vai ser. A única coisa que eu sei é que irei ler. E como eu posso ter tanta certeza? É porque eu tenho certeza absoluta que a editora Suma, em algum momento, vai lançar mais um livro da biblioteca Stephen King. Então é claro que eu vou ler, meus amigos, é óbvio que eu vou ler. Eles têm lançado religiosamente todos os anos mais um livro dentro da biblioteca Stephen King. Eu não tenho ela aqui, mas eu já mostrei em vários outros vídeos, né? E todo ano eles lançam algum livro raro, algum livro esgotado do mestre através dessas edições maravilhosas. Então, essa é uma certeza que eu dou pra vocês. Até o final do ano que vem, irei ler o próximo livro da biblioteca Stephen King. A minha expectativa é que fosse Depois da Meia-Noite, que é um livro que hoje tá raro pra caramba. É muito caro de você comprar. Se você entrar aí nesses sites que vendem livros usados, você vai ver que tá muitíssimo caro. Eu não sou louco de gastar tanto dinheiro com um livro, mas eu gostaria muito que fosse esse o próximo livro a ser lançado na biblioteca Stephen King. Mas eu acho que não vai ser, porque eles não publicaram até o momento nenhum livro de contos. E eles publicaram, tipo, A Incendiária, sabe? Então, putz, será que vão lançar Depois da Meia-Noite? Eu não sei, eu acho que não. Talvez eles lancem Tommyknockers, Os Estranhos. É possível, sabe? Eu até fiz um vídeo, depois vocês clicam aí pra dar uma olhadinha. Eu fiz um vídeo fazendo algumas especulações sobre qual será o próximo livro do Stephen King a ser lançado por essas edições. Então eu não sei qual é, mas eu dou uma certeza pra vocês. Eu irei ler. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses são os 12 livros que eu pretendo ler em 2025. Com certeza irei ler vários outros, por exemplo, como eu disse, vou ler pelo menos mais 12 livros do mestre com o clubinho e vou ler várias outras coisinhas que vão aparecendo aqui em casa. Sempre aparece promoção, a gente sempre ganha de presentinho algum livro, então assim, a nossa lista ela costuma ser bem ampla, né, muito flexível, a minha pelo menos é, mas esses aqui não escapam. Vocês viram que vários livros aqui eu tenho compromisso de ler com o clubinho e alguns deles eu tenho compromisso com o canal, porque já disse que leria em algum momento. Então esses são os 12 livros que eu pretendo ler no ano que vem. Deixa a sua lista, não precisa ser 12, mas deixa aí na sua lista aqui embaixo de uns 2 livros, 1 livro, 3 livros que você tem interesse de ler no ano que vem. Pode ser livros aí que você tá adiando há um tempão e você falou, finalmente agora começarei a ler. Se Salem for um livro que você tem muita vontade de ler, clica no primeiro link do canal e vamos participar do clubinho, porque chegou a hora de tirar esse livro da sua TBR. Vamos ler juntos, é uma grande oportunidade. E é isso então, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado e até semana
semana que vem. Tchau, tchau.